Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 13 de outubro. O Itamaraty confirmou a morte de mais uma brasileira em Israel. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, estava desaparecida desde o início dos ataques do Hamas no sábado. A morte da terceira vítima brasileira dos atentados praticados pelo Hamas foi confirmada em Brasília. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, também estava na festa de música eletrônica perto da faixa de Gaza e foi assassinada pelo grupo extremista Hamas. O israelense Gabriel Azulay, namorado de Carla, havia sido encontrado morto na quarta-feira em Israel. A brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro e tinha cidadania israelense, morava no país com o filho de 19 anos, integrante do exército local. Além de Carla, outros 2 brasileiros que também estavam nesse festival de música eletrônica foram encontrados mortos. A carioca Bruna Valiano, de 24 anos, e o gaúcho Hanani Gleiser, de 24 anos também. Bruna Valiano se mudou para Israel em 2015 e estudava comunicação e antropologia na Universidade de Tel Aviv. Ela também foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel entre 2018 e 2020. Vamos falar sobre os brasileiros que estão na faixa de Gaza. O governo mandou o avião presidencial buscar essas pessoas no Egito. Cerca de 22 brasileiros solicitaram ajuda para deixar a região. O avião irá para Roma, de onde aguardará autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que pediram repatriação e estão no lado palestino do conflito no Oriente Médio. O acionamento foi feito em caráter de urgência. O objetivo é deslocar cerca de 20 brasileiros que estão em Gaza e manifestaram interesse em retornar ao Brasil. Com capacidade para 40 passageiros, o avião presidencial foi cedido especialmente para essa missão. A decolagem ocorreu na base aérea de Brasília na tarde desta quinta-feira. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, para garantir uma passagem humanitária para os brasileiros fazerem a travessia entre Gaza e o Egito, a partir de onde seria mais viável permitir aos brasileiros um retorno seguro. E aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou por condenar mais 8 réus de 8 de janeiro. O grupo responde pela invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. Moraes, que é relator dos casos, propôs penas que variam de 3 a 17 anos de prisão, além do pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. As punições variam porque a situação e a participação de cada pessoa são analisados de forma individual. A Corte começou a analisar em sessão virtual o 4º conjunto de ações penais contra acusados das ações antidemocráticas. O plenário virtual é um formato de julgamento em que os ministros apresentam seus votos em uma página eletrônica do Supremo. Os advogados podem apresentar argumentos nas sustentações orais por áudio. A análise virtual está prevista para terminar no dia 23 de outubro, mas pode ser interrompida se houver pedido de vista ou de destaque. Os 2 mecanismos são previstos nas regras internas do Supremo e podem ser acionados por qualquer ministro. Este será o 4º bloco de julgamentos do tema no STF. Somente a primeira sessão para análise dos casos aconteceu em sessão presencial. Os processos foram abertos a partir de denúncias da Procuradoria-Geral da República e os acusados respondem a um total de 5 crimes. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais iniciaram hoje o 4º dia da operação contra o tráfico no Rio de Janeiro. Agentes ocuparam as comunidades na Maré e na Praça Seca desde as primeiras horas da manhã. A corporação informou que durante um confronto com criminosos no início da ação, um suspeito foi atingido. Nesse 4º dia da Operação Maré, os alvos do BOPE são as comunidades Vila dos Pinheiros e Salsa, na Maré, Zona Norte, e a comunidade da Chacrinha, na Praça Seca, Zona Oeste da cidade. Os agentes ocuparam as localidades nas primeiras horas da manhã. As comunidades da Covanca, Caixa d'Água e Bateu Monte, na Praça Seca, também são alvo da polícia.
O trabalho integrado das forças de segurança durante esses 4 dias já teve como resultado a prisão de 24 criminosos, a apreensão de mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas e cocaína, mais de 10 fuzis e 101 veículos, sendo alguns de luxo, também foram apreendidos, além de 42 toneladas de barricadas terem sido retiradas das ruas. A Secretaria de Administração Penitenciária, que é parceira na ação, também confiscou 248 aparelhos celulares em Bangu 3 e 4. Em 3 dias de operação, já foram contabilizados 20 milhões de reais de prejuízo para as organizações criminosas. A Operação Maré acontece devido às mortes dos 3 médicos na Barra da Tijuca na última semana. Os alvos da Operação Maré são criminosos do Comando Vermelho e do 3º Comando Puro. A ação é a maior já realizada com o uso de tecnologia aliada à inteligência e investigação. Equipamentos com drones com câmeras que fazem mapeamento de áreas em 3D e uma câmera com zoom de longo alcance são utilizados e têm capacidade de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos. Na França, um homem armado com uma faca matou hoje um professor em uma escola secundária no norte do país. O sistema judicial investiga o ataque como terrorista, quase 3 anos depois do assassinato de outro professor por um jihadista. Um homem armado com uma faca matou um professor em uma escola secundária em Arras, no norte da França, nesta sexta-feira. Segundo a prefeitura da região, o autor do ataque gritou "Alá é o maior", expressão de fé usada pelos muçulmanos e pelos autores dos ataques jihadistas que abalaram o país na última década. O agressor, um jovem refugiado russo de origem chechena, foi detido pela polícia e o seu irmão foi detido perto de outro estabelecimento. A Procuradoria Nacional Antiterrorismo indicou que abriu uma investigação. Os alunos e funcionários da escola secundária foram confinados no centro e as forças de segurança isolaram a área, onde também foram destacados bombeiros e salva-vidas. 2 pessoas que não são estudantes ficaram feridas com gravidade. E na Alemanha, pelo menos 7 pessoas, incluindo uma criança, morreram em um acidente com um micro-ônibus. A suspeita é que o veículo estaria transportando migrantes. O caso aconteceu no sul da Alemanha. O micro-ônibus transportava 23 pessoas, incluindo várias crianças, e capotou quando tentava evitar um posto de controle na autoestrada, a cerca de 25 quilômetros da fronteira com a Áustria. Em um comunicado, a polícia cita um veículo que pertencia a um suposto traficante de pessoas. A origem do micro-ônibus e a nacionalidade das vítimas ainda são desconhecidas. O acidente ocorreu na região da Baviera, numa zona fronteiriça, onde a polícia reforçou os controles para conter o aumento da migração clandestina. O veículo estava sobrecarregado e se dirigia para Munique. A Polícia Judiciária abriu um inquérito por homicídio. Uma nova suspensão foi anunciada ao Comitê Olímpico Russo. Por enquanto, atletas independentes que disputem a competição sem bandeira ou hino não serão afetados. A decisão priva a instância russa de financiamento do COI, mas não tem consequências imediatas para uma eventual presença de atletas russos sob bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, tema que ainda deve ser discutido. As condições para atletas neutros independentes permanecem as mesmas. A suspensão para atletas do Comitê Nacional não afeta de forma alguma a participação de atletas independentes. Depois do anúncio, o Comitê Olímpico Russo denunciou o que chamou de uma decisão política e contraproducente. O COI mantém sob sanção o esporte russo e bielorrusso desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro do ano passado. O ato foi considerado uma violação da trégua olímpica durante os Jogos de Inverno de Pequim de 2022. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no jornal das 18h30 ao lado de Kleber Werneck. Até lá!